O Goiás não deve se preocupar com o Remo e Novo Horizontino. Esses dois aí estão descartados como adversários do Goiás em busca de uma vaga. Se o Goiás ganha sexta-feira da equipe do Cuiabá, ele vai ganhar do Grêmio Novo Horizontino aqui na Serrinha também. E aí ele faz 61 pontos. E ele vai pro tudo ou nada contra o Remo. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, gente. Por uma série de fatores, se eu fosse gremista, eu estaria extremamente preocupado em decidir vaga na última rodada contra a equipe do Goiás. Pessoal, no vídeo de hoje vamos acompanhar aqui a imprensa goiana aqui falando sobre o Remo. Eles falam que o Remo vai ter sérios problemas se for depender da última rodada ali no confronto direto com o Goiás. E que o torcedor remista deve ficar extremamente preocupado. Depois que o Remo aí empatou com a Chapecoense, e que o clube do Remo não é adversário, não é o problema agora nessa reta final pro Goiás. E que o time do Criciúma tem bem mais chance de subir do que o clube do Remo. Não sei se você concorda com isso. Eu quero que você assista o vídeo, tire suas conclusões, deixe sua opinião nos comentários e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Chegando o primeiro superchat da tarde, o Marco Antônio Gabriel mandando R$5 pra gente. O Goiás vencendo os 3 jogos, fica à frente do Remo e do Novo Horizontino. E aí teria de torcer por um tropeço do CAP ou do Criciúma. Beleza, tá registrada aqui a sua mensagem, Marcou. Obrigado pela audiência. Depende, né? Depende dos resultados, né? O Remo tem que perder os 2 jogos fora de casa. É porque depois, pela quantidade de vitórias, é isso mesmo. Pela quantidade de vitórias, o Remo tem mais vitórias que o Goiás, né? Não, e o Remo pode chegar a 64 pontos, 64, né? Isso. Igual. Aí fica igual, né? Não, mas ele chegaria a 64. O Goiás com 3 vitórias chegaria a 64 também. Então o Goiás passaria. Tem essa possibilidade sim. 1h18 agora. O problema é que o Remo, nesse momento, tem um saldo de 12 e o Goiás tem um saldo de 5. São 7 gols, né? É muita coisa. 7 gols, você não tira em 3 jogos assim com facilidade, não. Gelopes, vem pra cá também, meu filho, porque essa rodada aí, agora finalmente a gente tá chegando ao final, né? É porque o campeonato tá tão equilibrado e tão emocionante que a gente tem batido nessa tecla aqui há muito tempo e a gente, a cada rodada que passa vai mudando de ideia, vai mudando de opinião. O Goiás semana passada era muito favorito, essa semana já não é. Daqui a pouco ele ganha do Cuiabá, acontece uma combinação de resultados, ele volta a ser favorito. Então, assim, as coisas estão chegando ao limite, estão chegando ali pro final. Uma coisa eu tenho certeza, o Novo Horizontino não sobe. Ontem, pra mim, foi a confirmação. Time, assim, que reta final não é com eles. Foi assim em 2023, perdeu força na reta final, não subiu. Ano passado, do mesmo jeito, perde pro Goiás aqui na Serrinha, com todas as chances de acesso e não sobe. E agora, mais uma vez, ele perde força na reta final. Mas pra você, quem são os favoritos desse momento para chegar à Série A em 2026, Jean Lopes? Alô, mais completo. Fala comigo, Jean. Boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes. Um grande abraço a você. Um abraço ao querido comandante Nivaldo Carvalho, ao querido amigo, o maestro Tim. E, claro, uma boa tarde especial a você, ouvinte da Band News FM, a você, amigo das feras do esporte. Thiago, o Goiás não deve se preocupar com o Remo e Novo Horizontino. Esses dois aí estão descartados como adversários do Goiás em busca de uma vaga. E eu vou explicar por quê. Porque para o Goiás conseguir a vaga, o Goiás terá que vencer seus 3 jogos. Terá que vencer o Novo Horizontino e terá que vencer o Remo. E aí, mesmo que esses dois vençam... Aliás, o Novo Horizontino já vai perder para o Goiás. Então o Goiás vai ultrapassar. E o Remo também vai ficar atrás do Goiás, mesmo se vencer seus 2 últimos jogos. Porque o Goiás chegará a 19 vitórias e o Remo chegará a 18. Então esses dois não são adversários para o Goiás em termos de competição, de concorrência a uma vaga. Quem são os grandes adversários do Goiás? Chapecoense e principalmente Criciúma. Porque o Goiás não enfrenta esses 2 adversários mais. E se eles vencerem seus 3 jogos, o Chapecoense ficará à frente do Goiás em vitórias, né? O Chapecoense já tem 17 vitórias. Então, mesmo que ele perca um jogo e o Goiás ganhar seus 3, o Goiás não alcança mais a Chapecoense. E o Criciúma tem um detalhe, né? Se o Criciúma ganhar seus 3 jogos e o Goiás ganhar seus 3 jogos, eles terminarão empatados em pontos e terminarão empatados em vitórias. Porém, o Criciúma, nesse momento, tem 7 gols a mais que o Goiás no saldo. Então, a dificuldade do Goiás está em não depender mais de si em relação a Chapecoense e principalmente a Criciúma. O Atlético Paranaense e o Curitiba vão se classificar, porque
o Curitiba já tem uma pontuação muito alta, e o Goiás não enfrenta ele mais. O Atlético Paranaense a mesma coisa, terá 3 adversários frágeis, dificilmente perderão pontos, principalmente o Atlético Paranaense. O Curitiba pode até perder um de seus jogos, ou até perder um e empatar o outro, que consegue a vaga. E o Atlético Paranaense, ao meu ver, ganhará seus jogos restantes. Então, eu estou pessimista em relação ao Goiás, pela competição com o Criciúma, que para mim é o grande adversário do Goiás. Ao meu ver, Curitiba, Chapecoense e Atlético Paranaense vão conquistar suas vagas. E sobrará uma em disputa entre Remo, Criciúma e Goiás. Só que aí o Goiás tem essa desvantagem para o Criciúma. A Chapecoense, para mim, jogou um grande jogo contra o Remo, perdeu muitos gols, até me fez recordar daquele jogo entre Goiás e Remo na Serrinha, quando o Remo perdeu pelo menos 6 ou 7 chances claras de gols e não venceu o Goiás. Mesma coisa Chapecoense contra o próprio Remo nesse último jogo. Tem jogado um futebol muito vistoso, eu gostei demais do jogo da Chapecoense contra o Remo. O Remo teve a posse de bola, mais posse de bola, mas quem jogou futebol foi a Chapecoense. Só que perdeu vários e vários gols, fez gol anulado, teve pênalti anulado e tudo mais. Thiago, Curitiba, Chapecoense, Atlético Paranaense, para mim, conquistarão suas vagas. A outra vaga está em aberto e, para mim, o Criciúma, pelos jogos que lhe restam, é o principal favorito a conseguir a 4ª vaga. Se o Criciúma não levar, aí o Goiás leva. Perfeito. O Eldo Leão tá ligado com a gente. Moisés Oliveira, o Remo vai bater o Novo Horizontino, anotem. Edberto Saturnino, o Goiás não sobe. José Jocílio também tá ligado com a gente. Do Reis Oliveira também mandou mensagem, ainda acreditando no acesso do Verdão. Um abraço pro Carlos Divino Santos, concordo com o Jean. O Goiás só vai subir se todos os jogos do Criciúma, pelo menos um for com derrota. Caso contrário, o Criciúma, para mim, vai para a Série A. Um abraço para o Hélio Alves. Após a derrota para o Furacão, vocês afirmaram que o Goiás não subiria. Hoje estão com essa balela. Ô, Hélio Alves, pega a gravação, que algum de nós disse isso aqui. O que nós falamos é que ficou mais complicado, ficou mais difícil. Mas em momento algum a gente jogou a toalha, não. Para mim, o Goiás está muito vivo. Se o Goiás ganha sexta-feira da equipe do Cuiabá, ele vai ganhar do Grêmio Novo Horizontino aqui na Serrinha também. E aí ele faz 61 pontos. E ele vai pro tudo ou nada contra o Remo. Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, gente. Por uma série de fatores, se eu fosse gremista, eu estaria extremamente preocupado em decidir vaga na última rodada contra a equipe do Goiás. Por uma série de fatores. Inclusive peso de camisa, tradição, força nacional. Eu não gostaria, assim, de forma alguma, de decidir vaga de acesso contra a equipe do Goiás. Forma alguma. E o torcedor tem que entender o seguinte, o ouvinte, a gente analisa o futebol dentro da lógica. E dentro, certo? De um momento, né, Nivaldo? Você tem que... A gente não tem o poder da adivinhação. A gente analisa o futebol dentro da lógica. A lógica dizia o quê? Que o Remo iria vencer a Chapecoense em casa. E isso não aconteceu. Ali colocou o Remo numa situação extremamente delicada. Porque eu acho que ele vai ter um jogo fácil contra o Avaí, lá na Ressacada, pela questão da rivalidade lá em Santa Catarina, mas duas vitórias, por exemplo, para ele, eu estou contando até a possível vitória diante do Goiás, talvez não seja suficiente para ele subir, né? Talvez precise de mais coisa, né? Exatamente, então a situação realmente ficou, ele tinha uma margem maior, assim, um pedaço de bolo maior, para usufruir, e ele jogou um pedaço fora, que foi esse empate contra a Chapecoense lá nos seus domínios. Isso aí tem um custo elevadíssimo para o time do Remo.